Bom dia! Está começando o Tarobá Rural com muita informação do campo para você. Você sabia que a orquídea tem mais de 20 mil espécies? Você vai ver quais os segredos para o cultivo dessa flor. Fábio Oliveira, pesquisador da Embrapa, fala sobre o equilíbrio nutricional da soja. E ainda uma receita deliciosa de pão caseiro. Tudo isso e muito mais você vê agora comigo no Tarobá Rural. Orquídeas são flores maravilhosas. Será que existe algum segredo para cultivá-las? Confira! Calcula-se que existam, em média, 20 mil espécies de orquídeas no mundo e cerca de 100 mil híbridos. No Brasil, esse número chega em torno de 2.500 espécies. As orquídeas formam as maiores e mais evoluídas famílias do reino vegetal. O cultivo pode ser feito em vasos, placas de fibra de coco, em madeira e até mesmo em árvores, terra ou pedra, dependendo da sua espécie. As orquídeas se dividem em 4 grupos: epífitas, rupícolas, terrestre e sapófitas. Então, Lula, esse projeto do orquidário, ele iniciou em 1997, onde nós tínhamos o sonho, de ter um orquidário para que a gente pudesse fazer as nossas pesquisas, tanto com as orquídeas brasileiras, como também com as orquídeas exóticas. Hoje, esse sonho está se concretizando, porque tem muita coisa ainda para estudar, mas nós já temos 7 orquidários, temos o laboratório de propagação e nós recebemos visitas, Então, o orquidário, hoje nós conseguimos aqui fazer o ensino, a pesquisa e a extensão. Os alunos usam as orquídeas como planta modelo para aprender, os tratos culturais, o manejo na floricultura. Nós temos a comunidade externa, que hoje muita gente está interessada também em abrir um agronegócio, e a orquídea é um bom agronegócio, já que você pode ter alta lucratividade em pequenas áreas. E temos a pesquisa, onde nós temos alunos de mestrado, doutorado e também os alunos aí de outros cursos. No entanto, nem tudo está sendo flores para os agricultores em 2020. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a atividade agrícola se mostra como uma das mais prejudicadas pela crise. Com o cancelamento ou adiamento de eventos e confraternizações nesse período, estima-se que a perda seja de 70% a 80% de toda a produção. Porém, como as pessoas estão ficando mais tempo em casa, optam muitas vezes por florir suas casas e as orquídeas são as flores mais requisitadas. Todos os setores foram de alguma maneira afetados. Mas o que houve no caso da floricultura? As flores de corte foram mais afetadas, devido a não poder ter as festas, casamentos, formaturas. Porém, os eventos, as plantas envasadas, que é a que nós vamos ver aqui as orquídeas, esse mercado aumentou. Porque agora as pessoas, como estão ficando mais em casa... Querem mais cor no seu dia. Elas querem essa aproximação com a natureza, com as orquídeas. Então a gente vê muito isso, que as pessoas estão se dedicando mais à jardinagem, às hortas. Então a floricultura, o que houve? Ela estava crescendo em média 10% a 15% ao ano. Mas com a pandemia teve essa redução para a flor de corte, mas houve um incremento na flor envasada. Tanto é que a gente vê o movimento nos gardens, dos mercados, e mesmo aqui na UEL, a gente ainda tem recebido a comunidade, mas com todo o cuidado. Quando a gente vê, pessoal, uma flor dessa, tem muito estudo por trás, não é, professor? Sim, pra gente, porque a gente tem que entender que as orquídeas, como as outras culturas, elas foram domesticadas. Então nós temos as orquídeas que estão na natureza, essas não devem ser retiradas de lá, e temos essas orquídeas todas aqui que foram obtidas por cruzamento e melhoramento genético. Então aqui nós temos, Catleias, Phalaenopsis. Vamos ver qual que é? Vamos dar uma olhadinha? Qual que é a Catleia que você falou? Essa é uma das mais desejadas. Ah, essa é muito linda, nossa. Então, a Catleia é representa, a flor símbolo das orquídeas. Todas elas têm esse labelo, que é a parte mais bonita da orquídea, que é justamente para atrair o polinizador. Logo depois aqui do labelo nós temos o quê? Nós temos aqui a parte masculina e feminina da orquídea. E aqui que nós fazemos o trabalho dos insetos. A gente vem aqui, coleta. Aqui nós coletamos então o pólen, a polínia, que é esse amarelinho. Bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Essa polínia então nós retiramos
geralmente ela, né, ela tem aqui tipo de uma cola que ela vai aderir, olha. Ela cola tipo aqui na costa do inseto, olha que bonitinha a polínia, né? E daí nós vamos e colocamos na flor de outra orquídea. Coloca em outra orquídea? Eu posso fazer isso na minha casa também? Pode, isso chama-se polinização artificial. Aí ela gruda, porque aqui tem a cavidade, o estigma, e vai produzir o quê? A sementinha. Então, se eu tiver 2 orquídeas na minha casa, eu posso fazer Você isso pode primeiro, criar e pode até colocar o seu nome. Então, cada variedade que a gente obtém aqui na UEL, a gente coloca o nome. Vou criar a variedade Lully. A variedade Você acredita, hein? Porque daí, olha como é interessante a orquídea na natureza. Essa polinização que você vai fazer e que a gente faz aqui na UEL, produz milhares de sementes. Só que na natureza, desses milhares... Isso aqui são as sementes? Semente de orquídea. Aqui deve ter mais de 2 milhões de sementes. Só que na natureza, como a semente da orquídea é muito pequena e ela não tem endosperma, só germina 2 a 3%. Com a técnica que nós desenvolvemos aqui na UEL, junto com os alunos, a gente coloca a semente no meio de cultura. E aqui então germina 95%. Então nós temos o que chamamos aqui uma biofábrica de orquídeas. Então todas essas orquídeas hoje que você vê nos gardens, nas floriculturas, elas não foram retiradas de mudas da natureza. Saem daqui. Saem, isso aqui a gente chama de orquídea de proveta, porque ela é produzida artificialmente. A resposta para ter sucesso no cultivo de orquídeas é imitar a natureza. Então, por exemplo, tem orquídeas como a Phalaenopsis que vão bem dentro de casa. Já a Cattleya não vai tão bem dentro de casa. Então, o que nós temos que fazer? Quando a gente vai comprar a orquídea, por exemplo, esta aqui, ela gosta de 50% de luz. Essa é bem tradicional, né? Que tem várias bem cores. Tradicional. Então, essa é ideal para ter dentro de casa. A genética dela, essa orquídea não é brasileira, ela veio da Ásia, só que a flor dela dura 2 a 3 meses. Por isso que hoje as orquídeas, então, é entre as flores mais produzidas. E elas também não gostam muito de água, né? Não. E vamos entender por quê. Porque na natureza as orquídeas são epífitas, as raízes são aéreas. Grande parte das orquídeas são epífitas e elas respiram pela raiz. E quando a pessoa coloca muita água na raiz, ela apodrece e ela para de respirar. E aí ela morre. Então o que é o ideal? É você molhar no calor, por exemplo, 3 vezes na semana, mas nunca deixar acumular água na raiz. Só molhar novamente quando estiver seco. Hoje, né, a gente tem dado vários cursos de orquídea para a comunidade externa e também aqui para os funcionários e aqui na UEL. E a gente observa que um dos problemas maiores é esse. Cada um vai, põe um copinho d'água e vai dando água. Elas gostam de água, mas esse excesso de água pode causar o apodrecimento de raízes. Ricardo, conta para nós quais os projetos que vêm por aí com relação às orquídeas. Então, os projetos que nós temos feito junto com os alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica, um deles é um melhoramento genético, que é justamente para produzir novas variedades. Aqui você já vê uma orquídea bem diferenciada, produzida por cruzamento. Outra coisa que nós temos feito aqui também é a preservação e conservação de sementes de orquídea usando a técnica da criopreservação. A criopreservação é uma técnica onde você pode conservar sementes por tempo indeterminado, a menos 196 graus centígrados. Então, aqui nós estudamos o manejo das orquídeas. A nossa ideia é estudar todos os aspectos das orquídeas. E nesse tempo que nós estamos aqui no Orquidário, que são aproximadamente 25 anos, foram mais ou menos 40, entre teses de mestrado, doutorado, 5 livros e mais de 150 artigos publicados. Agora, a nossa próxima meta, qual que seria? Estamos pensando em fazer o cultivo hidropônico de orquídeas, que é o cultivo de orquídeas sem solo. Em outros países isso já é feito principalmente para acelerar o crescimento da muda da orquídea quando ela sai do laboratório. Professor, parabéns pelo seu trabalho, que tanto embeleza nossas casas e a nossa vida.
Sim, eu que agradeço, né? Estar podendo aí falar um pouco do nosso projeto. Estamos à disposição de toda a comunidade e convido a todos para visitar o nosso site, Orquidário Well, e também para vir fazer uma visita. E começar, eu acho que o hobby, ou mesmo cultivar orquídeas, acaba sendo uma terapia. Então nós temos visto que a orquídea não tem só esse lado de deixar a natureza mais bonita, mas também de melhorar a nossa qualidade de vida. Então eu agradeço muito, a vocês por estarem aqui e tudo de bom para vocês. Falar de qualidade e sabor é falar dos produtos Cevale. Que delícia! Quando a gente vai ao supermercado em busca de alimentos com qualidade e procedência, fica mais fácil quando logo encontramos os produtos Cevale. É só pegar e colocar no carrinho, porque a gente já sabe o que está levando para casa. Uma família de sabores que vai dos cortes in natura, termoprocessados, temperados, aos mais práticos para quem vive naquela correria. São cortes de frango e peixe para sua família sair da rotina com praticidade, variedade e sabor. São mais de 23 mil associados e 11 mil funcionários comprometidos na produção e distribuição desses produtos para o Brasil e o mundo, com o selo de garantia do produtor. Isso que é prosperidade, hein, gente? Sabor que dá gosto de levar à mesa. Sua família merece mais momentos assim. Procure no supermercado mais próximo e experimente. Qualidade se leva à mesa assim. Cevale. A arroba do boi fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 300. A arroba da vaca fechou essa semana em Londrina a R$ 285, em Maringá a R$ 280 e em Campo Mourão a R$ 290. O quilo do suíno fechou essa semana em Guarapuava a R$ 7,50, em Maringá a R$ 7,40 e em Campo Mourão a R$ 7,30.